Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Cultura. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a essa minha produção hoje, né? Que realmente, hoje, além de Sargento Moraes, nós temos aqui o Breno Monteiro e o Levi, que estão aqui na produção. Detonando. Os garotos são bons, viu? Tem temas interessantes, até porque a gente tá no período do Sergipe, é o país do forró. A maioria das pessoas gostam muito do forró aqui no Nordeste. E é natural esperar a chegada do mês de junho, essas festas. Hoje, inclusive, 13 de junho, o dia de Santo Antônio. É verdade. Muito importante aí. Santo Antônio, ele que é o santo casamenteiro mesmo, faz milagre. Rogai por nós, Santo Antônio. Esse mês, então, tem muitas festas. Festa de São João, festa de São Pedro. E aqui no estado, realmente se tornou aqui o país do forró, né? Além da capital, que as festas elas estão bem intensas, com muitas atrações. O pessoal gosta de dançar um forró. Com certeza. Realmente é uma época assim que as pessoas elas tiram mesmo pra curtir, pra A se senhora divertir. gosta do forrozinho também? Gosto muito. Tá, que bom. Pra mim é a melhor época do ano mesmo. Tô pra te dizer que já teve um ano na minha vida, né? Há muito tempo atrás, mas teve um ano que eu dancei uns 30 dias. Tá vendo? Agora não pode mais. Mas hoje não dá mais não, porque depois de uma noite são 3 dias pra poder me recuperar. Mas vamos lá. Gostaria de saber da delegada doutora Flávia Félix, que todas as terças tem trazido temas importantíssimos tratados nesse programa que é campeão em audiência, como as famílias devem agir nesse período junino, quando levam suas crianças e adolescentes muitas vezes para a festa e acabam que essas crianças se perdem por displicência dos pais ou responsáveis e muitas vezes causando transtornos tamanho. Eu, como ex-conselheiro tutelar, a gente já se deparou muitas vezes no conselho tutelar com situações dessas. Então, eu gostaria de saber da doutora Flávia Félix, qual orientação deve ser passada para os pais e responsáveis para terem segurança com suas crianças e adolescentes nesse período junino, para que as festas sejam tratadas com segurança e essas crianças e adolescentes, sobretudo crianças, não venham a se perder nas festas, causando transtornos muitas vezes para os pais responsáveis e o conselho tutelar ter que agir muitas vezes nessa situação, todos que fazem parte do sistema de garantia de direitos. Um abraço, obrigada aí por sua audiência. Identificar as crianças com uma pulseirinha, com nome, endereço, telefone e orientar também essas crianças para que elas saibam essas informações, que elas decorem ali o telefone dos pais, o endereço, que elas saibam verbalizar essas informações também, em caso delas se perderem. Na última vez que eu fui lá pra festa, eu fiquei assim, até lá na hora, tava com a família, alguns amigos, e o pessoal falou, olha, isso aqui agora vai ser tema pro Fala Delegada. O que foi, delegada, que aconteceu? Estávamos lá, em torno de 1h da manhã, quando de repente o apresentador chamou. Atenção, fulano, a criança, não lembro mais o nome da criança, está aqui perdida no palco, né? E aquilo ali me chamou a atenção. Eu fiquei imaginando ali o desespero dos pais naquela situação. O show estava extremamente lotado, né? Tinha fechado, inclusive, os portões, né? Ou seja, ali eu acredito que cabe mais de... Lá na Orla, cabe quantas pessoas? 20 mil, 30 mil pessoas. Então, assim, são muitas pessoas, né? E o que acontece? Também a gente percebe a presença de crianças. Eu não tô aqui para dizer aonde o pai é que deve saber onde levar, se aquele ambiente é adequado ou não. Agora, de fato, o pai tem que ter essa responsabilidade de analisar mesmo se aquele ambiente é adequado para levar uma criança. E decidiu levar... Toma precauções, porque existe um risco muito grande mesmo, no meio de uma multidão dessa, de a criança cega. Só que a criança ela não tem experiência, a criança não tem noção do risco, não tem noção do perigo. Então, se for uma criança que dê para você ali conversar um pouco com essa criança, além de colocar uma pulseirinha na criança, colocar uma identificação com nome, telefone, endereço, se for uma criança já que ela tem a condição, que ela tem a noção,
Oriente também essa criança a saber o endereço, a saber o telefone, a saber informar o nome de pai, nome de mãe. E caso aconteça mesmo uma situação dessa criança se perder, para que ela possa identificar ali, olha, os policiais, olha, se acontecer alguma coisa, é a polícia que você deve procurar, para que realmente isso vai acontecendo cada vez menos. Porque, além do trauma para essa criança, a gente sabe também que pode acontecer de não encontrar também mais a criança. Muita gente foge realmente do controle. Então, os pais precisam ter essa responsabilidade de não pensar só em curtir a festa e verificar realmente se aquele local é um ambiente para levar crianças. E se decidir levar, repito, coloque uma identificação dessa criança. Não saia com a criança para um ambiente de multidão sem uma identificação dessa criança. E realmente, festa é um ambiente que tem que ser adequado ou não. Tem que verificar se aquela festa é adequada. Por exemplo, hoje eu vi na televisão que eles estão abrindo agora a praça, uma praça que tem que tá um ambiente bem lúdico, mais familiar. É um ambiente mais família. Quer levar a criança, leva para um ambiente assim. Agora, para um ambiente de multidão, de show que vai até 2, 3, 4 horas da manhã, realmente o risco é muito maior dessa criança se perder, de acontecer algo assim que seja inusitado, que termine o quê? Todo mundo vai pra festa, quer se divertir, não é pra festa se tornar um pesadelo, né? A festa não é pra se tornar um pesadelo, nenhuma dor de cabeça depois. Realmente as pessoas precisam analisar. Às vezes as pessoas saem de casa simplesmente por sair e não se planejam. Além da questão da criança, é importante também se planejar o que levar, como ir. Isso também é importante para que esse evento, que é um evento festivo, que é um evento que é para trazer boas recordações, boas lembranças depois, que ele de fato não se torne um problema. Então, as pessoas vão para eventos de multidão, precisam se prevenir para ir. Com relação à criança, o importante é isso, botar uma identificação nessas crianças. Se for uma criança maiorzinha, que ela já entenda também, para que ela também informe em caso de se perder. Orienta também essa criança para numa situação dessa, né? Porque às vezes o pai fica naquela, se achando tão que nada acontece, mas infelizmente a gente não sabe e é melhor prevenir do que remediar. Mas além das crianças, uma coisa que eu percebi muito lá no forró, e no final eu teve um dia que eu fui pra festa e já saí no final, e algumas pessoas assim, um pouco de aflição, algumas como que tivesse perdido ou tivesse acontecido alguma coisa. E aí eu justamente também pensei, Kleber, a gente conversar mais, reforçar essas medidas que as pessoas precisam tomar para ir para essas festas. Primeiro, a gente observa o quê? Que acontece, as pessoas estão ali muito próximas, é muito empurra, né? As pessoas se aproximam muito e isso facilita realmente a ocorrência de furtos. De furtos, principalmente o quê? De celulares. Celulares é o grande chamariz do momento. Hoje você sai com celular, a depender, você tá com 5 mil na mão, 6 mil na mão, no mínimo, às vezes, R$1.000 na mão no celular. Mas tem gente que vai para as festas de São João ainda ostentando celular de 12 mil, 10 mil. Né? Então as pessoas precisam perceber que da mesma forma que o cidadão de bem, ele se arruma, se organiza para ir para a festa, chama os amigos tal e vai para a festa, existem também organizações criminosas que se organizam para irem para essas festas, para estarem cometendo esses crimes. Existem organizações de criminosos especializados em praticar furtos, por exemplo, de celulares. Porque hoje existem pessoas que são receptadores. Hoje, assim, o que está acontecendo é que a gente precisa, eu já falei a respeito disso, mas vou reforçar. A gente precisa desfazer esses estereótipos de imaginar que se alguém for se aproximar para praticar um furto, por exemplo, que vai ser aquele perfil, geralmente um homem, mal vestido. Não, a gente precisa desconfiar, inclusive, como eu já falei, inclusive de mulheres, desconfiar inclusive de casais. Existem organizações hoje, na última grande festa que teve no ano, que foi o Carnaval, existiu um grupo de mulheres que foram presas em São Paulo com mais de 60 celulares. 5 mulheres foram presas com mais de 60 celulares que elas furtaram. Ou seja, elas iam para festas para fazer isso. O que é que elas visam? Elas vão nas festas, observam aqueles homens. Quando começam a perceber que o homem já está
um pouco mais embriagado, que o álcool já pegou. Elas vão muito bonitas, vão bem vestidas, falam bem, se aproximam, chamam esses homens para dançar, começam a dançar. E aí, nesse momento, o homem ali, em algum momento, dá um vacilo, depois ela sai, quando ele se dá conta, é só que o celular sumiu. Então, assim, isso não é história de filme, isso está acontecendo e as pessoas precisam perceber. Nada de ir para essas festas e estar colocando, por exemplo, existem também locais que você está em barzinhos, ambientes assim, as pessoas querem colocar a bolsa em cima da mesa ali e deixar. Então, assim, essa questão, principalmente nesses momentos de dança na festa, também está sendo um momento propício para que haja os furtos. Tanto essa aproximação no corpo por conta da dança, né? Isso eu falei de mulheres que estão praticando esses crimes, mas também não significa dizer que não possa ser o contrário. O retorno é um dos momentos, assim, mais delicados e de maior vulnerabilidade, muitas vezes, que as pessoas passam, né? O retorno para casa. Muitas vezes as pessoas curtiram essa festa a noite inteira, beberam, e aí, realmente, na hora de voltar, terminam ali dando alguns vacilos e não percebendo que estão se colocando em alguns perigos. O que eu oriento, assim, na hora da volta para casa? Primeiro, não aceita carona de estranhos. Infelizmente, a gente às vezes está acostumado. Existem muitos relatos, principalmente com relação a mulheres, que quando de casos assim. Tem casos de estupros que acontecem de mulheres que pegaram caronas em final de festa. Tipo assim, conheço aquele. Não, ele é amigo de um amigo. E nessa volta para casa, às vezes aquele homem ali, não sei, interpreta aquela atitude de aceitar uma carona como uma insinuação, o que não é. Mas essa coisa de voltar para casa com estranhos, reforço, não volta para casa com estranhos, mesmo que seja o conhecido de alguém. Volte para casa com seus amigos. Você vá para a festa com amigos. Você não se separe dessas pessoas. Não vá para a festa sozinho. Não se separe. E no retorno, volta junto com essas pessoas. Outra coisa também que as pessoas acontecem: bebem muito, entram no táxi e dormem. Entram no Uber e dormem. Também não faça isso. Vai voltar para sua casa, permanece o tempo inteiro acordado até chegar em casa. Não dá esse vacilo de no retorno fazer isso. Também é muito importante, foi para a festa de carro, deixou o carro numa rua mais afastada. Tem bastante cuidado, só se aproxima desse veículo, se perceber que não tem ninguém ao redor. E na hora de entrar nesse veículo, entra com a maior rapidez e agilidade possível. Nada de ficar lá procurando coisa dentro do carro, ficar ajeitando o som, ficar ajeitando o celular. Entra no carro e arrasta o carro. Porque realmente é um momento de muita vulnerabilidade que acontece. Mas às vezes as pessoas estão ali. Tem gente, Kleber, que chega no carro e dorme. Bebeu tanto, né? Chega no carro e dorme, depois quando acorda sem nada. Outra coisa também que está acontecendo e que até no carnaval eu comentei muito a respeito das pessoas irem para as festas junto com os amigos, inclusive ir com esses amigos quando forem ao banheiro, não ir sozinha. Então, a ida ao banheiro termina sendo um momento também de vulnerabilidade. Muitas vezes as pessoas vão sozinhas ao banheiro e estão ali já com álcool acima da medida, né? Tem homens que procuram um banheiro e não acham banheiro. Simplesmente eles acham ali uma moitazinha, um espaçozinho, né? Vira de costas. Só que é tudo que o bandido quer. Que ele dê as costas e fique numa posição vulnerável para ser assaltado, né? E tem casos também, existem casos... no carnaval passado, por exemplo, teve uma mulher que foi pro banheiro sozinha e ela foi estuprada dentro do banheiro. O homem se aproximou dela, fez aquela insinuação ali de que poderia ser um namorado e, na verdade, ele entrou no banheiro e estuprou essa moça dentro do banheiro. Então, são momentos muito delicados. São momentos em que de vulnerabilidade, que você vai se proteger mais se você for acompanhada de um amigo, de mais alguém. Né? É que nem também a questão do copo que a gente já falou aqui a respeito do Boa Noite em Cinderela.
todo mundo sabe que não é pra ser assim, que não é pra beber, mas infelizmente, depois que as pessoas bebem alguma coisa, daqui a pouco já estão lá. Todo mundo bebendo um no copo do outro. Né? Tá todo mundo ali já bebendo, acha que porque é São João, é São João, é São Pedro, pode tudo. E não é bem assim, porque a sua segurança, você precisa entender que você é o grande protagonista da sua segurança. É você que é o grande responsável por você. Por mais que a polícia esteja lá presente, por mais que exista câmeras, depois que você tiver um prejuízo, depois que você tiver essa dor de cabeça, ninguém vai conseguir, não volta esse momento, né? Então, é muito importante que você esteja realmente atento a tudo que está acontecendo, inclusive o que está acontecendo ao seu redor também ali naquele evento. Outra coisa também que acontece muito, como desculpa, né? Além das danças, justamente aqueles empurrões que as pessoas fazem, né? Simulam brigas também. Então você já precisa desconfiar. Houve aquele movimento, já segura logo o seu celular, segura sua carteira, porque pode sim isso ser uma simulação para que você facilite ali e facilite o furto ali do celular. Infelizmente é assim, mas tô falando essas coisas, não é pra ninguém deixar de ir pra festa, não é pra ninguém deixar de se divertir, mas de fato para que a festa realmente seja alegre, né? Mas aqui, antes da gente encerrar, eu acho importante a seguinte informação. A gente precisa perceber que esses crimes, quando acontecem nesses ambientes de multidão, são o quê? São crimes de oportunidade, que os bandidos, eles vão ali procurar a melhor oportunidade para eles. Então, quanto mais exposto você tiver com seus bens, quanto mais você tiver ali exibindo objetos de valor, né, celulares caros, mais você vai se tornar alvo desses criminosos. Então, a gente orienta o quê? Que leve para essas festas o estritamente necessário. Leve o estritamente necessário. E realmente, bastante cautela no uso de celulares nesses eventos. Quer ali fazer um registro? Observa o local para que faça esse registro num ambiente seguro. Mas depois, guarda o celular dentro da bolsa, nada de colocar celular no bolso de trás. Dentro da bolsa, vira o flash da bolsa para o corpo. Então, se puder levar uma doleira, algo que seja menos visível ainda, melhor ainda. Então, isso é muito importante, porque se você não, quanto menos o bandido tiver certeza de que você tá ali com bens, objetos de valor, menos ele vai ter interesse em você, né? Então, é importante essa cautela mesmo. Terça que vem tem o quê? Fala, delegada, novamente aqui no I9 Notícias. Tem gente pedindo já que é terça e quinta, viu? Tem gente já pedindo que é terça e quinta. Vou contar com vocês na próxima terça, novamente aqui no I9 Notícias.